Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta videoaula, onde vamos estar revisando alguns dos conteúdos que já estamos abordando nestas primeiras aulas de biologia, mas hoje vamos estar revisando aquele questionário que eu enviei abaixo da nossa videoaula da semana passada. Então, vamos estar analisando aqui questão por questão, para que vocês consigam também estar nas suas casas revisando como foi essas respostas aí que vocês associaram a essas perguntas que eu solicitei, tá bom? Então, o conteúdo da aula da semana passada foi os principais conceitos da genética, os conceitos básicos da genética. Trabalhamos que a genética é o ramo da biologia que vai estudar como é que acontece a transmissão das nossas características, o processo de hereditariedade, né? Aquelas características que o indivíduo possui, como é que ele consegue transmitir ela para os seus filhos. E quando a gente fala indivíduo, né, aqui também se encaixa a questão de outros seres vivos, como é que ocorre a transmissão de determinadas características. Então, esse é o objeto de estudo aí da genética. E a genética teve como principal pensador aí Mendel, que foi um biólogo que conseguiu analisar em ervilhas como era que acontecia esse processo de transmissão. Mas na frente, né, em uma outra aula, vamos estar estudando sobre os experimentos de Mendel. Né, experimentos esse que foi dividido aí na sua primeira lei e na sua segunda lei. Então, nós vamos estar analisando. Primeiro passo é pegar alguns conceitos que vai estar presente nessa primeira e nessa segunda lei de Mendel, para que nós consigamos entender lá na frente do que Mendel estava falando. Então, alguns conceitos que analisamos na nossa última aula foi, né, algumas das questões que eu solicitei naquela atividade também. Percebi que a grande maioria conseguiu assimilar o conteúdo, porém, uma outra grande maioria ficaram com algum tipo de dúvida, né, acerca desses conceitos. Então, vamos estar aqui analisando, vamos estar aqui tentando tirar essas dúvidas, revisando novamente uma parte deste conteúdo e revisando esse questionário que eu enviei para vocês. Logo em seguida, vamos estar fazendo aqui a revisão de 3 questões a nível de Enem. Como é que esse conteúdo, conceitos básicos da genética, é cobrado em algumas avaliações, em algumas provas vestibulares, no próprio Enem. Então, vou estar aqui com essas 3 perguntas para que consigamos também revisar, fazer a resolução desse questionário aqui, para que vocês consigam compreender mais ainda esse tema, esse conteúdo, conceitos básicos da genética. Então, vamos aqui. A primeira questão que eu solicitei de vocês na nossa videoaula da semana passada foi: a composição genética de um indivíduo recebe a denominação de... Logo de início, eu falei com vocês que todos os genes do nosso corpo, né, nós vamos chamar de genótipo. O genótipo, então, vai ser a composição genética de cada indivíduo. Então, a aglomeração dos genes do indivíduo nós chamamos de genótipo. E também o próprio genótipo seria o que? A representação gráfica de um determinado gene. Então, o indivíduo tem lá 2 genes, que herdou um do pai e um da mãe. Nós vamos dizer que aquele indivíduo tem um genótipo, né? Ou em genética nós vamos utilizar uma representação gráfica para dizer ou para simbolizar aquele determinado gene. Então, ele herdou um gene do pai para uma determinada característica e herdou um gene da mãe também para uma mesma característica, né? Nós vamos simbolizar esses genes aí com uma letra ou com um número ou qualquer coisa aí que diferencie esses genes, que faça nessa representação gráfica deste gene. Então, o genótipo ele está ligado à junção, ao conjunto, à composição genética deste indivíduo, assim também como a representação gráfica dos genes deste indivíduo. O que é o fenótipo? O fenótipo, na nossa última aula, também falamos um pouco sobre ele. Eu disse que era o quê? A representação gráfica dos genes do indivíduo nós chamamos de genótipo, não é isso? Esse genótipo ele é composto pelo quê? Por genótipo. O genótipo é a
representação gráfica dos indivíduos. Então, quando estamos falando de genótipo, logo vem à sua mente o que? Genes, né? O gene, um determinado gene para uma característica ali. Esse gene, ele vai expressar uma característica, né? Então, eu tenho um gene que foi enviado para mim, para cor de olho. Esse gene, ele carrega uma informação específica. Essa informação específica vai se expressar, e quando essa característica se expressa, eu digo que é o fenótipo. Então, o fenótipo é a representação dos genes do indivíduo. É quando o gene do indivíduo se expressou e a gente consegue visualizar as características físicas dele. Então, se eu pedisse para vocês dizer aqui qual seria meu fenótipo, vocês iam dizer: fenótipo de professor Flávio, cor de olho tal, cor de cabelo tal, textura de pele tal, enfim. Essas características que vocês conseguem visualizar, ou seja, meus genes expressam uma características e essas características ficam visíveis para as pessoas que estão ali ao redor. Então, todas as características visíveis do indivíduo nós chamamos de fenótipo. Uma outra coisa importante que falamos na nossa última aula é que o fenótipo, ele está ligado à questão dos genes, como a gente acabou de ver, mas também está ligado à questão do fator ambiente. Tá? Então, o ambiente, ele modifica e faz com que o fenótipo do indivíduo mude de acordo com o local aí onde ele está inserido. Então, as nossas características físicas dependem do nosso genótipo, tá? O nosso fenótipo, então, depende do nosso genótipo, assim também como depende do fator ambiente. Então, se o indivíduo tem determinado gene, né, um genótipo, para uma determinada doença, o câncer, por exemplo, de pulmão, ele tem esse gene, ele carrega esse gene, mas esse gene está ali, né? Recessivo no seu organismo. Ele não vai se manifestar. Porém, se esse indivíduo fuma, esse indivíduo tem contato diariamente com substâncias muito tóxicas, o que é que vai acontecer? Esse gene pode se manifestar porque o fenótipo, as características dos genes, ele depende do próprio gene, mas também depende do fator ambiente, tá bom? Como se caracteriza uma dominância? Disse para vocês que o genótipo é a representação gráfica. Então, eu tenho um determinado gene, e esse gene, quando ele é dominante, ele vai estar representado ali por uma letra maiúscula. Quando ele é recessivo, ele vai estar representado por uma letra minúscula. Então, o gene dominante é todo aquele gene que ele domina perante um recessivo, ou perante ele mesmo, claro, né? Então, sempre ele vai estar dominando. Então, quando você analisa e observa que uma determinada família tem uma característica, né, que é comum para todos os membros, você percebe o quê? Que aquele determinado gene, para aquela determinada característica, é um gene dominante, porque ele sempre está dominando naquela família, ou naquele indivíduo. Então, o gene dominante é aquele que sempre domina, independente do gene que esteja ali, né, pareado com ele, naquele cromossomo homólogo. O que é um gene? O gene foi descoberto pelos cientistas Watson e Crick em 1953. Então, quando Mendel começou a fazer seus experimentos acerca da genética, não sabia ainda, né, sobre o gene. Tanto que Mendel utilizava fator, né, o termo fator, para determinar ali que ele estava falando sobre um determinado gene. O gene, então, vai ser descoberto por esses dois cientistas, e eles fizeram alguns experimentos e perceberam que a molécula de DNA, que é passada para nós pelos nossos pais, carrega diversas informações ali específicas, né? E que essas informações específicas são carregadas pelos genes. Então, o gene, ele é um pedaço, um fragmento do nosso DNA que vai carregar uma informação específica. O nosso material genético, o nosso DNA, carrega todas as nossas informações genéticas. Porém, eu tenho lá um gene que vai carregar uma informação específica para a minha cor de olho, um gene que vai carregar informação específica para a minha altura, um gene que vai carregar informação específica para o formato da minha sobrancelha. Então, o gene é a parte do DNA que carrega uma informação específica. Qual a diferença do DNA para o cromossomo? Essa daqui também é bem simples. Eu disse para vocês que vai depender. DNA e cromossomo é a mesma coisa, gente. Mesma coisa. O que vai diferenciar o DNA do cromossomo é o estágio no qual ele está.
Ou seja, quando a célula está fazendo divisão, seja ela mitose, seja ela meiose, que já trabalhamos também, o que é que vai acontecer? O material genético que está no formato de DNA, ele precisa diminuir, né? Ele precisa ficar em um formato menor para que consiga ser transportado durante o processo de divisão. Então, esse formato menor nós vamos chamar de cromossomos, tá? Ou cromossomo. Então, o DNA e o cromossomo é o mesmo material genético, só que em um formato diferente, em um formato que facilite o seu transporte. A pergunta 6. Tiago tem a mãe com a cor de olho castanha, porém o pai tem a cor de olho preta. Levando em consideração que seus pais têm cores de olhos diferentes, dizemos que Tiago é heterozigoto porque se o pai tem uma determinada característica, a mãe tem uma determinada característica e mandou essas características diferentes para o seu filho, logo esse filho vai ser heterozigoto porque os seus pais mandou para ele genes diferentes. Então, o que define o indivíduo ser heterozigoto é justamente se ele tem os genes naquele mesmo local ali do cromossomo diferente, tá bom? Explique um exemplo de codominância. Falamos também desse termo, né? Falamos de dominância, de recessividade e da codominância. A codominância é quando dois genes ali estão dominando, ou seja, codominando simboliza que os dois genes dominam. Isso acontece muito na questão do tipo sanguíneo. Segundo a teoria do sistema ABO, os seres humanos, né, têm aí 4 tipos sanguíneos, A, B, AB e O. O tipo sanguíneo AB, por exemplo, é um símbolo de codominância, porque tu tem ali 2 tipos sanguíneos, tanto A quanto B, que estão constantemente dominando. Então, um exemplo aí bem claro de codominância, quando 2 genes dominam ao mesmo tempo. Então, aqui agora nós vamos para as questões, né, que eu disse para vocês a nível de Enem, para que consigamos entender como esse conteúdo, conceitos básicos da genética, é cobrado nesta prova, ou em outros vestibulares, né? A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considere-se que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado, primeira lei, a segunda lei de quem? Mendel. Então, aqui a resposta seria justamente a letra C. Nem Darwin, nem Lamarck, nem Morgan, nem Dawkins seria a opção correta. Porque Darwin foi o pai, considerado, né, um dos principais pensadores, o pai da evolução. Lamarck foi o primeiro a falar sobre a questão de termos evolutivos. Enfim, Mendel, esse monge aqui, né, foi o primeiro cara a fazer experimentos e a entender como era que funcionava a transmissão das características. Marca alternativa que indica corretamente o nome da unidade básica da hereditariedade. Essa parte que acabamos de falar, né? O pedaço do DNA que vai carregar uma informação específica. Qual é esse pedaço do DNA que carrega uma informação específica? Não, é o cromossomo. O cromossomo é o conjunto da obra, né? RNA também é um ácido nucleico. Nucleolo é uma organela que está presente no núcleo. Qual opção seria mais coerente? O gene, que é o pedaço do DNA, o pedaço do material genético que vai carregar a unidade básica de hereditariedade, ou seja, carregando uma informação específica. Analise as alternativas a seguir, marque aquela que explica corretamente o significado do termo heterozigoto. Vamos lá. Essa daqui parece ser simples, mas parece só, viu, gente? Vamos analisar aqui. Vamos começar pela letra E. Heterozigotos são indivíduos que apresentam genes que só se expressam aos pares. Não, né? Heterozigoto não é definido por genes em pares, e genes separados, né? E que esses genes possa ser que seja diferente, né? Para ser heterozigoto, o gene tem que ser diferente, mas não quer dizer que eles vão estar em pares, porque os genes eles não ficam em pares, eles ficam separados, genes para uma mesma característica. Heterozigotos são indivíduos que apresentam alelos diferentes. Deixa eu só colocar aqui isso. Heterozigotos são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus em cromossomos homólogos. Sim,
esta aqui seria a resposta correta. O heterozigoto é um indivíduo que vai apresentar os genes alelos, ou seja, o gene que foi mandado do pai e da mãe, diferentes, e que ocupa o mesmo lugar, que é denominado de locus, tá? Lugar do cromossomos. O locus é aquela parte do cromossomos onde os genes alelos estão pareados e que ocupam o mesmo local do cromossomos homólogos, ou seja, o cromossomo que foi mandado do pai e da mãe, que tem a mesma função. Então, o heterozigoto, ele é um indivíduo que possui os genes alelos diferentes, que ocupam o mesmo locogênico do cromossomo homólogo. Por que não é a letra C? Heterozigotos são indivíduos que apresentam alterações cromossômicas em todo o conjunto cromossômico. Não. B. Heterozigotos são indivíduos que possuem o mesmo alelo em um mesmo locus e em um cromossomos homólogos. Não. Aqui seria o homozigoto. O indivíduo que vai ter os genes alelos iguais, ocupando o mesmo locus gênicos, no mesmo local do cromossomo homólogo. E por que não seria a letra A? Heterozigotos são indivíduos que apresentam diferentes alelos. Beleza. Apresenta diferentes alelos? Não, né? Também não. Por quê? Heterozigotos é o indivíduo que vai apresentar diferentes alelos no mesmo locus gênicos. Então, quando eu tiro aqui essa parte, né? No mesmo locus gênicos, eu estou anulando a questão, porque genes diferentes todos nós vamos ter. Porém, tem que saber se aquele gene ele é para uma mesma característica e se ele está ocupando o mesmo lugar em um cromossomo homólogo. Se estiver ocupando o mesmo lugar e é para uma mesma característica e é genes alelos diferentes, eles, neste caso, seria heterozigoto. Porém, a questão aqui, né, a resposta que a questão traz só heterozigoto, o indivíduo que apresenta diferentes alelos. Não, né? Tem que seguir aqui a linha da questão ou da resposta da D. O indivíduo que apresenta os alelos diferentes no mesmo locogênicos, no cromossomos homólogos. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre revisão de algumas das questões que eu estive enviando para vocês na última aula da semana passada, com base também, né, em algumas questões que eu extraí de outras edições do Enem. Então foi só para a gente revisar, para ver como é que essas questões, né, sobre conceitos básicos da genética gostam de cair aí em algumas provas, no próprio Enem. Então eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Continuem revisando este conteúdo, é um conteúdo bem simples e necessário para que consigamos entender lá na frente a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel e outras ramificações aí da genética. Então, revisem novamente este conteúdo. Na próxima aula vamos estar trabalhando referente, né, às primeiras, ou a primeira lei de Mendel e depois a segunda lei de Mendel, tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.